Olá, tudo bem? Nós estamos aqui, hoje é o dia 15 de janeiro de 2020. Essa é a lição do primeiro trimestre sobre Daniel, né? Um dos meus profetas preferidos, o outro é João e o outro é Elias, e assim vai. Bom, essa é a lição número 7, da cova dos leões à cova do anjo. E isso aqui é um estudo de extrema importância para nós nesses últimos dias. Eu duvido que vão nos jogar, depois quando vier a perseguição, em alguma cova de leões. Talvez. Mas que existem centenas ou milhares de formas de tortura. Isso existe e vão usar, não é? Pois bem, aqui esse assunto é motivado, ou a causa de quererem matar Daniel é porque por duas causas. Uma, porque ele era muito mais competente do que os outros líderes lá, do que os outros dois presidentes e os outros 120 sátrapas. Desde que eles fizeram aquele curso de 3 anos, Nabucodonosor percebeu que eles eram 10 vezes, não 10%, 10 vezes mais capazes de dar respostas, de responder perguntas do que os próprios sábios de Babilônia, que foram seus professores. E essa inteligência e capacidade continuou, sempre foi aumentando. Por quê? Porque Deus fazia aumentar. E o segundo motivo é porque Daniel adorava outro Deus que não eram os deuses dele. Então vamos orar para nós estudarmos esse assunto. Santíssimo e poderoso Deus, nos ajude a entender e sejamos transformados por esse estudo. Em nome de Senhor Jesus Cristo. Amém. Pois bem, então havia uma raiva, uma inveja, que é uma raiva pelo que o outro tem, né? Havia ciúme deles perderem o cargo, ou que Daniel viesse a ser acima deles, e o rei já estava cogitando isso, né? Então o verso aqui diz o seguinte: então os presidentes e os sátrapas, os dois presidentes, porque haviam 3, Daniel era um deles, então os outros 2, e os sátrapas, que eram 120, procuravam ocasião para acusar Daniel a respeito do reino, mas não puderam achá-la nem culpa alguma, porque ele era fiel e não se achava nele erro nem culpa. Ou seja, eles estavam com inveja de Daniel e queriam matar Daniel. O rei, por sua vez, via em Daniel o seu principal auxiliar, o principal de todos. Acho que eu sentei dentro de um formigueiro aqui. Vai, por um tempo vai. Bom, e o rei estava cogitando de criar um novo cargo, né? Tipo assim, um governador geral, primeiro-ministro, uma coisa assim, que ele ia colocar sobre os 3 presidentes, que ele era um deles, o próprio Daniel era um deles, mas daí certamente Daniel deixaria de ser um dos presidentes, ele colocaria outro presidente e Daniel ficaria acima de todos eles. Ou seja, abaixo do rei estaria imediatamente Daniel. E isso causou inveja neles. Mas por que não eu? E assim por diante. Lúcifer caiu no céu por inveja de Jesus Cristo, né? Diz o livro Primeiros Escritos que Lúcifer se sentiu com ódio, invejoso, porque quando a Trindade decidiu criar a vida nessa terra, ele não foi convidado. Como? Ele era o anjo superior a todos. Os seres criados, ele era o superior, mas ele não era Deus, portanto não tinha que ser convidado para isso, né? Pois bem, Lúcifer iniciou sua rebelião por causa da inveja. Aqui eles quiseram matar Daniel por causa da inveja dele, da competência dele. Daniel era fiel em tudo. Então procuraram
achar um erro que ele cometesse nas suas atividades administrativas ao rei e investigar. Não sei se Daniel percebeu isso ou não, não diz lá, mas o que eu sei é que não acharam erro algum e chegaram à conclusão, não tem, esse homem não erra. Bom, por essa conclusão já deviam ter chegado a outra situação, não acha? Mas esse homem não erra, então vamos nos associar a ele, vamos aprender dele, qual é o segredo dele? Vamos descobrir, vamos ver se ele nos ajuda, né? Não. Aí que mais ainda queriam matar ele. E aí descobriram algo onde poderiam destruir Daniel. Descobriram na sua fé, na sua adoração. Por naqueles tempos, os reis, eles se viam mais ou menos como deuses, né? Ou meio como deuses, ou no caminho de deuses. O faraó, por exemplo, ele já se achava Deus, Deus vivo, né? E esse aqui era rei da Medo-Pérsia, aqui já no tempo da Medo-Pérsia, era o Dario. E ele gostava de ser lisonjeado. Muitos gostam. Só mesmo os bons cristãos que não gostam. Até os maus cristãos gostam de ser lisonjeados. Gostam de ser vistos como superiores, de ser vistos como importantes, né? Os outros serem dependentes deles, etc. Então, e as pessoas sabem disso, os que trabalham nos palácios sabem disso, e eles engendraram um projeto. Vamos elaborar uma lei e vamos dizer para o rei que todos os presidentes, eram 3, e os sátrapas concordaram nessa lei, elaboraram, escreveram a lei e foram falar com o rei. E parece que naquele tempo havia um zum lá de alguma rebelião, uma coisa assim, né? E disseram ao rei, rei, o seguinte, nós, para fortalecer a sua posição como rei, para dirimir qualquer possibilidade de rebelião, nós vamos fazer um projeto, uma lei que você assina, que não pode ser revogada, que por 30 dias, não só 30 dias, por 30 dias todos os teus súditos não podem fazer pedido, oração ou qualquer coisa, adoração a Deus nenhum a não ser a ti, e não podem, e a ti que tem que pedir coisas, a ninguém mais, a nenhum outro Deus, só tu. Ou seja, você é igual a Deus, né? Porque você não pode pedir para outro Deus, pedir para ti, então é Deus, né? Bom, isso tinha por, ao que aparenta pela história, porque diz a história, isso tinha por motivação detectar quem porventura fosse inimigo do rei. Porque quem tivesse com raiva do rei, já estivesse tramando, ou enfim, já estivesse na sua mente algum desgosto com o rei, ele não iria cumprir esse decreto legal. Ele iria se esquivar disso, então ia aparecer quem, afinal de contas, estava contra o rei, né? E o Daniel era irrepreensível em tudo, pensaram assim, bom, esse Daniel vai continuar adorando o seu Deus 3 vezes por dia, como ele sempre faz. E não vai ser difícil descobrir, porque ele tem o costume de fazer as suas orações de manhã, de meio-dia e de noite, com a janela aberta, voltado para Jerusalém, né? Vai ser fácil. Primeira oportunidade, que a próxima oração nós já vamos descobrir tudo, né? Está batendo um vento aqui forte, mas ainda é lá, então acho que não vai atrapalhar tanto. E o rei pensou, opa, boa ideia, bom, mas todos estão de acordo? Sim, todos estão de acordo. Ah, bom. Então Daniel também está de acordo, né? Sim, está todo mundo de acordo. E Daniel nem sabia desse assunto. Aliás, Daniel também não iria participar de uma coisa dessas, porque Daniel sabe, só se adora a Deus, e Daniel não ia inventar uma coisa dessas, isso é lógico, né? O rei poderia ter percebido isso, mas o rei não percebeu. O rei subiu a sua cabeça para ser adorado por 30 dias, não é ruim, não é ruim, né? Tá, ainda por cima vamos descobrir eventuais
traidores aqui. Pois é, vamos ficar observando. Não, acho que é uma boa ideia. E ele assinou, né? Mas era uma armadilha contra um homem, Daniel. Se tivesse ainda outros que estivessem tramando alguma coisa, né? Outras pessoas que estivessem querendo derrubar o rei, quisessem matar o rei, quisessem fazer alguma sacanagem para o rei, né? Alguma rebelião, qualquer coisa, eles não iam descobrir. Eu acho que essas pessoas são tão tolas assim. Não. Agora, por sua vez, teria algo errado de Daniel fechar a janela e orar com a janela fechada? Não, não teria. Inclusive, aqui diz, tu, porém, quando orares, Jesus falando, né, tempos depois, entra no teu quarto e fecha a porta, orarás a teu pai que está em secreto, e o teu pai que vê em secreto te recompensará. Inclusive, você pode orar só no pensamento, não precisa nem pronunciar a palavra, que Deus lê os pensamentos. Mas Daniel não orava assim, não era o costume da época, né? Pois bem, mas ele poderia orar assim, não teria problema algum, né, orar em secreto. Agora que ele ficou sabendo que isso era uma trama contra ele, que estavam querendo matá-lo, agora que ele não poderia mais fechar a janela, né? Porque daí ele estaria dissimulando, estaria fazendo de conta, estaria, né, com medo, né? Você perderia confiança em Deus. Bom, até agora eu fiz assim, agora por causa disso eu não vou mudar. Ele não mudou, né? Então eles descobriram que Daniel continuava orando ao seu Deus, não se importando com aquele decreto, independente do decreto, né? E eu creio que na primeira oração que Daniel fez, eles já foram lá falar com o rei, né? Não sei, talvez eles tenham ido, isso não se sabe, mas talvez eles tenham ido falar com o rei a respeito de assinar o decreto pela manhã. E Daniel orava de manhã, de meio-dia e à noite. Ao meio-dia, foram lá e descobriram que Daniel estava orando com a janela aberta. À tarde já foram lá no rei. Ô, rei, você não assinou uma lei que por 30 dias ninguém poderia adorar outro Deus, nem fazer pedido a outro Deus, a não ser a ti? Sim, eu assinei, sim. Vocês elaboraram aqui, eu assinei, faz pouco. Pois é, esse cativo lá dos hebreus, e aí eles demonstraram o ódio, e aí caiu a ficha no rei, que não se importa contigo, nem com as tuas leis, nem com o que tu assina, etc e tal lá. Ele continua tranquilamente orando a seu Deus e não a ti. Mas espera aí, vamos raciocinar um pouquinho. Como assim não se importa contigo? Mas ele não era o mais competente, né? Sim, mas como assim então não se importa contigo se ele fazia todo o trabalho bem feito? Era melhor que os outros, se dedicava mais que os outros, se empenhava, apesar da idade já, né? Fazia tudo para realizar um excelente trabalho. Como assim não se importa contigo? Aqui, se eu fosse o rei, opa, alto lá, como assim? Eu ia questionar isso. Mas nesse aspecto também não caiu a ficha do rei. O rei também era um ser humano, não era perfeito, né? E aí o rei percebeu a sacanagem. Não, eu tenho que continuar meu pensamento aqui. Como assim não se importa? Eu ia dizer, não, espera aí, o Daniel é o melhor, é muito superior a vocês. Então vocês criaram isso aqui para matar Daniel. Agora eu percebi. Então o decreto vai se voltar contra vocês e não contra Daniel. Nós vamos cumprir o decreto. Vamos. Vocês é que vão para a cova. Antes de Daniel, né? Eu faria isso, né? Estaria justo, ia cumprir a lei e a lei não ia ser bom. Fato é que do jeito que o rei agiu, esse decreto não valeu por 30 dias. Né? Valeu por no máximo 2 dias, talvez 3. Eu acho que 2 dias, até o dia seguinte. O rei foi lá e encontrou Daniel vivo na cova. E o rei se empenhou para ver como poderia livrar Daniel. Consultou esse e aquele, mas todo mundo eram traiçoeiros ali, etc.
ninguém dava uma solução. Ele tinha lá seus conselheiros, os reis trabalham assim, né? Os grandes líderes têm seus conselheiros. Como é que eu poderia fazer, como é que podia mudar isso sem... Bom, acontece que as leis naqueles tempos não eram revogadas, hoje são, né? Porque o rei, quando assinava um decreto, ele se achava infalível, ou seja, tudo que ele assinava não podia ser mudado, porque ele era infalível. Na verdade não era, aqui é a prova, né? E, enfim, chegou ao pôr do sol e o rei não achou uma solução para que ele salvasse Daniel e não perdesse prestígio, né? Porque o que vocês querem, né? Olha aqui, nossos bichinhos, né? Estão ali. Não sei se vai aparecer, mas estão ali. Vem aqui cantar pra gente, né? E então o rei não podia perder prestígio voltando atrás, né? E porque ele era visto como infalível, ele tinha que ser assim, continuar sendo visto. Aí o rei acabou preferindo perder o seu principal auxiliar, quase que sem ele o rei quase não conseguia administrar direito, porque o Daniel era um conselheiro, né? E muito sábio, dava conselhos assim que o rei ficava impressionado, e isso melhorava muito a administração do império. E aí o rei... aqui o rei estava no dilema aquele que mandou matar Jesus, Nicodemos não, esqueci o nome agora, o governador romano lá da Galileia, da Judeia. E Pilatos, se Pilatos libertasse Jesus, eles iam fazer a caveira dele lá com o imperador, porque já não estava bem. Ou seja, ele teria que mandar matar um inocente para que ele se livrasse de alguma acusação. Aqui, Dario teria que mandar jogar Daniel na cova dos leões para que ele não deixasse de ser visto como o grande infalível rei. Pensa bem. Bom, o rei ainda tinha uma vaga esperança, né, como diz aqui, de que o próprio Deus de Daniel o livrasse. E o rei falou para ele: quem sabe o teu Deus te livra, né? Eles se despediram, acho que choraram. O Daniel sabendo que podia ser estraçalhado, ou não, e o rei também pensando a mesma coisa. A cova dos leões era, na verdade, tipo uma grande piscina, mas muito maior, né? Profunda, assim, não sei, acho que uns 4 metros de profundidade, de tal maneira que lá de dentro os leões não podiam pular para fora. Não conseguiam, era segurança, né? Tinha como entrar, tinha como sair, mas escadas, qualquer coisa assim, eram postas e tiradas. A comida era jogada de cima, etc. E, tal, e os leões estavam lá à disposição para distrair, fazer espetáculos, etc. Tal, como num circo. E para também servir de castigo para pessoas que eventualmente fossem tipo uma cadeira elétrica hoje, né? Mas é muito pior, muito pior. Imagina ser estraçalhado por um leão, pensa bem, ou vários, né? E então o rei teve a pior das noites. Eu não sei onde é que estavam aqueles presidentes, etc. E onde é que estavam as pessoas, porque eles jogaram Daniel dentro da cova, e eu acho que não ficaram olhando, sei lá o quê. Porque será que ninguém viu ali, o rei não viu, ninguém viu que os leões não fizeram nada, podiam ter ficado olhando. Bom, talvez pelo horror que era aquele espetáculo, saíram todos correndo, ninguém ficou olhando. O que tu quer? Tá aqui a minha galinhazinha, já vem aqui me olhar. Esses animais, essas aves gostam demais da gente. Todas as tardes elas vêm aqui, sobem pelo sofá, tem que sentar no sofá, ou adultos. Elas sobem para a gente pegar elas e carregar para dentro do galinheiro. Todos os dias. Elas gostam demais, elas vêm botar ovo bem do lado da janela, para ficar olhando para a gente.
E tudo que elas pedem ou querem, pedem cantando. Não é como o cachorro que está sempre latindo, elas cantam sempre. Mas tem outro. Bom, de manhã cedo o rei foi lá. Teve a pior das noites, né? Como eu falei, não sei como é que ninguém descobriu que Daniel estava ileso dentro. Ninguém foi com a tocha de fogo dar uma olhada lá para ver como é que está a coisa, etc. Ninguém foi. Eu acho que aqueles sátrapas e aqueles outros presidentes estavam comemorando a morte de Daniel, né? De festa. Satanás e seus anjos certamente estavam com raiva, porque esses sabiam que não aconteceu nada a Daniel, né? Esses sabiam. E o rei ficou só descobriu no outro dia. E foi lá, chamou Daniel. Essa cova devia ser muito grande, eu sei que o rei chamou, ele não chegou lá e disse, tu tá aí? Aí ele chamou Daniel, né? Então, porque não viu. Chamou Daniel, disse, tô aqui, rei. Não fiz nada contra ti, Daniel, rei, nem contra Deus, não fiz nada. E os leões, veio aqui o anjo de Deus e fechou a boca dos leões. Daniel passou a noite orando ali. É o que diz a Bíblia. Mas eu acho que Daniel estava dentro da cova mais seguro que no palácio. Porque eu duvido que entrasse ali na cova alguém dos sátrapas ou dos presidentes para fazer mal a Daniel. Esses leões que não fizeram nada com Daniel, se alguém entrasse ali para assassinar Daniel, bom, já que os leões não pegavam, vou eu. Ele não cairia no chão, né? Os leões o pegariam. Então, eu fico imaginando o susto deles quando eles descobriram que Daniel estava vivo. O susto que devem ter levado. E agora, o que será de nós? Daniel está vivo. E agora? O que o rei vai fazer? O que o Deus de Daniel vai fazer conosco? Agora que se deram conta quem era Daniel. Eles sabiam muito bem que era Daniel. O projeto deles é um projeto de alto risco contra eles mesmos, né? Porque se isso não desse certo, o rei, e mesmo dando certo, eu acho que o rei iria pensar alguma coisa a fazer com eles, né? Porque eu não ficaria tendo esse tipo de gente para me auxiliar, né? Gente que faz tramas desse jeito, eu não ficaria. Não ficaria com eles, não. Então, ficou bem claro ali naquele dia a quem se deve fazer pedidos, a quem se deve orar, né? O rei não pode salvar ninguém, tentou salvar, até a hora do pôr do sol não pode salvar Daniel, mas Deus salvou, né? Então o rei não era Deus, e não havia outro Deus, ninguém outro era capaz de fazer o que Deus e Daniel fez, né? O decreto que Dario assinou não valeu por 30 dias, valeu por um dia, talvez 2 dias, né? Então todos reconheceram a soberania do Deus de Daniel. E aí o rei fez um outro decreto. Agora ele que escreveu. Esse decreto, para mim, o autor aqui da lição também concorda com isso, não está correto. Bom, mas também não era um decreto cristão. A Bíblia relata que foram jogados os 120 sátrapas, os outros 2 presidentes, as suas mulheres, esposas e os seus filhos. O que as esposas e os filhos têm a ver com a maldade deles, né? Mas isso era feito naqueles tempos na Medo-Pérsia e em outros impérios para eliminar qualquer possibilidade de futura rebelião. Então não tinha mais interessado nisso. Então, matava os filhos, o filho um dia desse ia crescer, etc. Ia querer se vingar. Eles matavam. Coisa horrível. Bom, eu calculei aqui, eram 120 sátrapas, mais 2 presidentes, etc. Então, se todos eles tivessem tramado, todos eles fossem jogados, seriam 2 homens, mais outro tanto de mulheres, se todos eles fossem casados, mais 1, 2, 3, 4 filhos para cada casal, isso daria mais de 500 pessoas. Eles foram estraçalhados dentro da cova. Quantos leões devia ter ali? Pelo menos 50, né? É bastante exagerado o número, né? Muito leão, caramba. Bom, então eu não sei quantos foram jogados, mas o fato é que foram estraçalhados. O que eu fico imaginando é que, obviamente, não eram estraçalhados na mesma hora que caíam, porque era tanta gente, né? Então, alguns, de certo, corriam para lá e para cá até que um leão pegasse. Uma gritaria horrível, mas que coisa horrível. Você pensa, não dá para nem imaginar que coisa horrível devia ser aquele horror daquelas pessoas
lá dentro da cova até que morressem, né? Bom, isso foi uma injustiça persa. Bastava que jogassem aqueles homens. Não é avalizado pela Bíblia, né? O decreto de Dario foi um decreto burro, né? Bom, e, por exemplo, então, como fiscalizar aquele decreto de não adorar? Se Daniel adorasse em secreto, como é que eles iam descobrir isso? Bom, foi um decreto burro, um decreto que não deu certo. Como eu escrevi, foi um decreto que deu errado para quem elaborou. Os caras se jogaram contra o Deus verdadeiro, né? Contra o Filho do Deus verdadeiro, contra um profeta. Muitos profetas foram mortos, muitos na Idade Média foram mortos, etc. Mas esse aqui Deus salvou. De todos os seus filhos, Deus sempre os salva da morte eterna. Isso é certo. Que nós sejamos como Daniel. É aquele hino, faze como Daniel, né? Serve o eterno Deus. Que nós sejamos como ele, sempre. Especialmente quando vier a última perseguição. Santíssimo e poderoso Deus, em nome do Senhor Jesus Cristo, nós te pedimos o mesmo espírito de Daniel, a mesma dedicação, a mesma fé, a mesma fidelidade. Em nome do Senhor Jesus Cristo, agradecemos. Amém. Tchau.